É uma vergonha a gente ter que falar isso até hoje, né? Que falta vaga de UTI. Nós estamos em pleno século XXI. Olha, a situação da dona Lázara e de tantas outras pessoas é de indignar qualquer pessoa. 6h34. Bom, você ajuda a gente a fazer a pauta aqui no Bom Dia Goiás sempre, né? Sugere assunto, manda foto, manda vídeo. E uma telespectadora de Lusiânia mandou uma mensagem aqui. Vamos dar uma olhadinha pra gente na mensagem que ela mandou. Olha, a mensagem da nossa telespectadora é a Raniele Pereira, ela é de Lusiânia e ela diz o seguinte: sou portadora de uma doença pouco conhecida. Ela é chamada miastenia gravis. Eu sofro muito preconceito por não entenderem a minha condição. Sinto fraqueza, cansaço 24 horas por dia. Muitas pessoas não entendem e me julgam como preguiçosa. Raniele, sua situação realmente é difícil, é complicado, né? Todo mundo tem o hábito de julgar os outros. Todo mundo adora julgar os outros, não olha para si mesmo, né? E a nossa equipe, então, foi à casa da Raniele para conhecer melhor essa história que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Através das fotos, Raniele, de 23 anos, relembra de uma época em que podia fazer de tudo, ter uma vida normal. Eu fazia todos os serviços gerais de casa, lavava roupa. A estudante tem uma doença crônica chamada miastenia gravis, caracterizada por fraqueza muscular. É como se a musculatura não recebesse os comandos do cérebro por causa dos ataques dos anticorpos, que são proteínas produzidas pelo organismo. Os primeiros sintomas surgiram há 6 anos. As coisas mais simples que eu fazia diariamente. Por exemplo, eu ia pentear o cabelo, não conseguia. Eu ia levantar o braço ficava assim, não conseguia levantar. Às vezes eu ia comer, eu não conseguia mastigar, então eu precisava de ajuda com a mão. Assim que descobriu a doença, ela precisou tomar vários remédios. Ganhou 20 quilos e chegou a ser internada várias vezes. O medo da Raniele é porque essa é uma doença imprevisível. Agora ela está bem, não está sentindo nada. Mas em questão de minutos, ela pode ficar com falta de ar, mais fraca e nem conseguir falar. A miastenia faz com que ela não tenha o controle dos movimentos do corpo. Além desses sintomas, a jovem sente muita fraqueza, cansaço, às vezes até abrir o olho é um desafio. Para não agravar a doença, ela evita fazer qualquer tipo de esforço físico. Mas além de enfrentar a miastenia, Raniele também luta contra o preconceito. Eu já acordo cansada. Então é uma coisa que eu tenho que estar vencendo. E muitas vezes as pessoas que não convivem próximo, e até algumas próximas, não entendem. Acham que é manha, que é preguiça, que é indolência, que é porque eu não quero. A miastenia gravis não tem cura e é pouco conhecida no país. Mas isso não impede que ela continue fazendo planos para o futuro. Um deles é se formar em agronomia. É muito difícil estudar, romper, ter uma carreira com uma limitação assim. Porque você não tem estabilidade. Mas eu creio que eu vou estar melhorando. Já estou fazendo curso e eu quero fazer uma faculdade. Eu fiz o Enem esse ano. E um dia eu vou estar formada. É isso aí, viu, Raniele? A gente torce por você, com toda certeza. A gente sabe que não é algo muito fácil, é difícil. O Ministério da Saúde disse que, inclusive, por se tratar de uma doença rara, não tem um levantamento de casos no país. Isso também complica a sua situação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa doença, até para abrir a cabeça das pessoas, para que as pessoas entendam mais sobre esse assunto. A Thaís Luquezzi agora vai falar sobre a miastenia graves, que é algo raro e que é difícil, inclusive, de diagnosticar. Tem origem familiar, tem origem genética, complicado isso. A situação da Raniele talvez seja vivida por outras pessoas, né, Thaís? Bom dia para você. Com certeza, Anderson. Bom dia para você, para a Suelen. Bom dia a você que nos acompanha. Bom, é uma doença rara e doenças raras são consideradas aí quando elas acometem em menos de 10 pessoas a cada grupo de 100 habitantes. Estava conversando aqui com a doutora Suzane Rigoto, que é neurologista, vai explicar para a gente o que é essa doença. E para começar, a dificuldade desse diagnóstico talvez faça com que essa doença realmente seja rara e talvez existam mais casos do que a gente realmente tem diagnosticado, né? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, a falta de diagnóstico muitas vezes é por desconhecimento da classe médica e uma falta, às vezes, da própria orientação em relação aos sintomas feita à população. Doutora, o que é essa doença? O que acontece? O organismo interpreta de forma errada estruturas que ele tem, então ele começa a atacar algumas estruturas que fazem parte da comunicação entre o nervo e o músculo, gerando então fraqueza muscular que varia ao longo do dia, pode chegar a comprometer músculos do olho, causando uma pitose, que seria a queda da pálpebra.
gerando também fraqueza na musculatura dos braços, das pernas Até para respirar. e em casos graves, podendo comprometer a musculatura da respiração, levando esse paciente a ser internado em unidade de terapia intensiva para que seja feita os cuidados imediatos com respiração através de aparelhos. Agora, doutora, para quem está em casa, quais são os sinais que a pessoa precisa ficar atenta para já procurar um médico e qual médico procurar? O que aquela paciente relatou é um fato. Muitas vezes os pacientes são considerados como preguiçosos porque eles apresentam uma fraqueza que flutua muito ao longo do dia, varia. Então, muitas vezes não são interpretados como doentes. O paciente geralmente apresenta fraqueza que intensifica após um esforço físico, podendo gerar um cansaço, uma sensação de fadiga, um peso nos braços, nas pernas, uma dificuldade para manter o braço erguido, conforme aquela paciente falou. A pálpebra, ao longo do dia, ela pode ir caindo, chegando ao final do dia, estar muito fechada. Esses sintomas, como variam muito, os pacientes às vezes são considerados realmente como pacientes que não querem se esforçar e isso gera preconceito. Procurar um neurologista, né? Tem que procurar um neurologista para poder fazer um diagnóstico precoce. Obrigada, doutora, pelas suas informações. Então tá aí essas dicas, todo mundo ficar bastante atento, Anderson Suelen. A Raniele com uma doença tão grave e gente que se sente no direito de julgá-la, de chamá-la de preguiçosa. Isso é um absurdo. Obrigado pelas informações, viu, Thaís? Fica aí esse esclarecimento. Até já.